Olá pessoal, graça e paz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, pois afinal de contas é um prazer tê-los por aqui. Bom, no vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 1, conhecendo os dois livros de Samuel. Contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Por estranho que pareça, em meados do século XII a.C., os problemas de Israel não eram resultados de pressões feitas pelas grandes potências da época, mas de pressões exercidas pelas pequenas, porém fortes nações locais. Os egípcios, por exemplo, que reivindicavam pelo menos um controle nominal na Palestina desde os tempos de Tutmés III, atravessavam momentos difíceis. A Assíria experimentou de fato uma breve recuperação da sua força e influência durante o governo de Tiglat-Pileser I, mas seus sucessores foram impotentes para consolidar suas conquistas. Embora livre da dominação estrangeira, a Palestina ainda figurava como palco de uma acirrada luta pelo poder. Isto porque, mesmo depois da conquista e colonização de Canaã, Israel experimentou quase nenhum descanso no intervalo entre as frequentes guerras com seus vizinhos hostis. A leste, Edom, Moabe e até mesmo Amon, ou seja, invasores oriundos dessa região vinham periodicamente afligir Israel na época dos juízes. Mas ao norte, Israel defrontou-se com Damasco e os estados arameus. Entretanto, os mais perigosos rivais de Israel nesse período foram os filisteus, que no tempo dos juízes empreenderam periódicas incursões contra Israel. Submetido a tais pressões, o futuro de Israel tornou-se sombrio e a costura que mantinha unidas as diversas partes que formavam a nação foi esticada até o ponto de se romper. Mas os juízes raramente foram capazes de unir toda a nação. E a menos que uma das tribos fosse diretamente ameaçada por um agressor, era improvável que reunissem tropas em favor da defesa comum. Israel parecia fadado à destruição. A originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra. Pois é, os dois livros de Samuel são os primeiros dos 6 livros duplos, que originalmente não estavam divididos e que perfaziam um total de 3, Samuel, Reis e Crônicas. Nossos livros de 1º e 2º Samuel, na Bíblia hebraica, eram originalmente um único livro. Isso é provado pela nota marginal ao lado do trecho de 1 Samuel 28 e 24, que diz que ali se encontra a metade do livro. 1º e 2º Samuel são contados na Bíblia hebraica entre os profetas, na subcategoria profetas anteriores, onde constam Josué, Juízes, Samuel, 1º e 2º, e Reis, 1º e 2º. Mas antes do final do 2º século a.C., o Antigo Testamento foi traduzido para o grego e ficou conhecido como Septuaginta. E foi na Septuaginta que, pela primeira vez, o livro, originalmente não dividido, foi separado em 2, por conta da extensão dos rolos em uso comum na época. Os tradutores da Septuaginta consideraram os livros de Samuel e Reis como uma história única do reino, dividindo-a, no entanto, em 4 partes, e foram chamados Livros dos Reinos. Tal subdivisão foi transmitida por Jerônimo em sua tradução do Antigo Testamento para o latim, entre os anos 391 e 405 d.C., conhecida como Vulgata Latina. Pois é, e Jerônimo adotou nomes similares na Vulgata Latina, mas, por sua vez, afixou o título Livro dos Reis a esses novos 4 livros. Sua modificação de reinos para reis pretendia reproduzir o título hebraico para o atual 1º e 2º reis, que é Melachim, que significa reis em hebraico. Posterior e, finalmente,
A Vulgata Latina reverteu para o nome Samuel os 2 primeiros livros dos reis. A Bíblia Hebraica, na edição impressa de Daniel Bomberg, do ano de 1516, admitiu e aceitou a divisão de Samuel, embora esta divisão já tenha aparecido primeiramente em um manuscrito do ano de 1448. Assim, os livros de 1º e 2º Samuel fazem parte de uma narrativa que trata da história de Israel, a partir de sua entrada em Canaã, cerca do século XIV a.C., até o cativeiro na Babilônia, que se deu em torno do ano 586 a.C. Os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesse livro, mas, dentre eles, 3 se destacam: Samuel, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes, o primeiro a exercer o ofício profético, embora não fosse o primeiro profeta, como podemos ver em Deuteronômio 34:10, que nos diz: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Ao que tudo indica, Samuel foi o primeiro a estabelecer uma instituição para o treinamento de jovens para a chamada profética. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram numa congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. 1 Samuel 19:20. Saul tornou-se o primeiro rei de Israel simplesmente pelo fato de o povo querer um rei humano. Era um homem dotado de grande coragem física, é verdade. Davi, o segundo homem escolhido por Deus como seu representante real, foi ungido por Samuel. Era um poeta altamente inspirado, cujas canções de louvor enriqueceram muito a adoração. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais livros da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia. O propósito de 1º e 2º Samuel. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reino de Israel. 1º e 2º Samuel são multifaceados, pois foram escritos para apresentar uma narrativa interligada dos eventos que cercaram a instauração dos reinos em Israel. Esses livros historiam também tanto a carreira dos últimos juízes, Eli e Samuel, quanto os acontecimentos que circundaram a vida de Saul e Davi, os 2 primeiros reis de Israel. Portanto, os livros de Samuel assinalam um período crítico de transição. As lições morais e espirituais que derivamos das experiências pessoais de Samuel, Saul e Davi também se reveste de importância capital. E uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que o obedecer é melhor do que o sacrificar, conforme 1 Samuel 15:22, que nos diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Autoria e data. A questão da autoria dos livros de Samuel depende em muito da questão de sua autoria, porque Samuel, 1º e 2º, parece ter sido composto e editado em várias etapas. Então, sendo assim, se Samuel, Natã e Gad foram os autores essenciais, esses 2 livros foram escritos durante os dias do reinado de Davi, ou imediatamente depois. Pois é, porém, referências ocasionais a condições ou marcos existentes, como a frase até o dia de hoje, que constam em 1 Samuel 5:5, 6:18 e 27:6, parecem apontar para uma data posterior, uma vez que em 1 Samuel 27:6 lemos assim: Ziclag pertence aos reis de Judá. Isto implica que o reino já teria sido dividido, a menos que isto seja um acréscimo posterior. Título e autor.
O título dos livros. Bom, bibliotecas antigas, constituídas de coleções de rolos, identificavam livros e os classificavam mediante as suas palavras iniciais ou a pessoa de destaque de que se ocupavam as primeiras colunas do texto. E os livros de Samuel têm tido vários nomes. Primeiro e segundo livros dos reinos, primeiro e segundo livros dos reis e primeiro e segundo livros de Samuel. O título do livro deriva-se de uma das três personagens principais da obra, o profeta Samuel. Ele aparece com proeminência nos primeiros 15 capítulos de 1 Samuel. E por essa razão, o nome de Samuel foi empregado para identificar os livros que levam seu nome. O trecho de 1 Samuel 28:20 é a última menção a esse grande profeta de Deus. Seu nome aparece por um total de 136 vezes em toda a Bíblia, das quais 125 aparecem em 1 Samuel. E interessante é observar que o nome de Samuel nunca aparece em 2 Samuel. E por falar no nome de Samuel, o seu nome hebraico, Shemuel, tem tido muitas interpretações. Contudo, o significado nome de Deus ainda parece manter o primeiro lugar entre os mestres da Bíblia. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são unânimes. Isso mesmo, embora no título apareça o nome de Samuel, quer dizer que fosse ele o autor dos livros. Os livros em si mesmos são anônimos. O caso da autoria admite 1 e 2 Samuel como uma só obra literária, pois as partes estão claramente interligadas e a linguagem é basicamente a mesma. Baseados na história mais ampla, coberta por 1 e 2 Samuel, ou seja, desde os dias de Eli, 1 Samuel capítulo 1, até o final do reinado de Davi, 2 Samuel capítulo 24, não sabemos que um único escritor não poderia ter vivido tempo suficiente para registrar todas as informações do livro como testemunho ocular. O fato de que Samuel morreu antes de Davi se tornar rei é prova suficiente para nos impedir de atribuir-lhe a autoria. É fora de dúvida que os livros constituem uma compilação. O compilador, sem dúvida, se baseou em registros históricos de Samuel, Saul e Davi, pois em sua composição foram utilizadas algumas fontes independentes, como 1 Samuel 2, do 1 ao 10, 2 Samuel 3, 33 e 34 e 22, do 1 ao 51. O estudo conservador está mais inclinado para a ideia de que 1 e 2 Samuel foram compilados, em grande parte, de fontes, algumas delas, inclusive, já mencionadas. O trabalho final é obra de um historiador inspirado, que empregou arquivos literários de sua época. Mas, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, 1 e 2 Samuel, podem ser obras de Samuel, Natã e Gade. Isso mesmo. A existência de material paralelo às narrativas bíblicas é explicitamente mencionada. Por exemplo, os direitos e deveres do rei foram escritos, supostamente por Samuel, num livro que foi colocado perante o Senhor, de acordo com 1 Samuel 10, 25. Ora, fato semelhante se deu com o lamento de Davi sobre a morte de Saul e de Jonatas, que se dizia ter sido escrito, supostamente por Davi, no livro dos justos, de acordo com 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Ninguém duvida da existência de crônicas de Davi, como se deduz de 1 Crônicas 27 e 24. Além do mais, 1 Crônicas 29 e 29 relaciona os profetas Natã e Gade como determinadas fontes escritas, ou supostamente autores dos livros. Samuel é uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus, juntamente com Natã e Gade. Esse fato é possível, pois os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos. A data dos livros.
Os estudiosos apresentam as datas dos livros entre 1100 e 970 a.C. Listas assírias reais e textos históricos têm possibilitado aos historiadores datar a Batalha de Carcar em 853 a.C., da qual o rei de Israel, Acabe, participou. Isso mesmo. Bom, pode-se chegar a datas referentes à monarquia unida, trabalhando a partir deste ponto estabelecido para trás, com base nos dados bíblicos. No entanto, os informes são insuficientes para que se possa formar uma cronologia precisa quanto à maioria dos eventos desse período da história de Israel. Com exceção das datas do nascimento de Davi e da duração do seu reino, que são dados firmes em 2 Samuel 5, 4 e 5, quase todas as demais datas têm de ser meras aproximações. Nenhuma informação, por exemplo, nos é dada acerca do nascimento de Samuel em 1 Samuel 1, 21, que deve ter ocorrido em torno do ano 1105 a.C., ou da sua morte em 1 Samuel 25, 1, que deve ter ocorrido em torno do ano 1015 a.C. O nascimento de Saul pode ter ocorrido em 1070 a.C., e o início do seu reinado, em 1 Samuel 10, 1, pode ter ocorrido em 1050 a.C. Seu reinado durou 40 anos, de acordo com Atos 13, 21, e morreu em Gilboá, cerca do ano 1010 a.C. Davi nasceu no ano 1040 a.C. e começou a reinar sobre Judá, de acordo com 2 Samuel 2, 4, no ano 1010 a.C., e sobre todo Israel, de acordo com 2 Samuel 5, 3, no ano 1003 a.C. E a duração do seu reinado foi de 40 anos, de acordo com 2 Samuel 5, 4. O fim do governo de Davi, devido à sua morte, deve ter ocorrido no ano 970 a.C. Essas datas marcam os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel, cerca do ano 1105 a.C., ao término do reinado de Davi, cerca do ano 970 a.C. E assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. A situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. O significado da palavra Shiló é interpretada como lugar de paz ou lugar de descanso, talvez referindo-se à presença de Deus no tabernáculo. Mas a cidade estava localizada no território de Efraim, 32 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, 18 quilômetros ao norte de Betel e cerca de 24 quilômetros de Ramá. Depois da conquista de Canaã, a tenda da congregação foi armada em Siló, de acordo com Josué 18:1, e na época dos juízes era o centro dos cultos ao Senhor Deus. Siló era um local de festividades religiosas. A cada ano, por exemplo, se realizava uma celebração com banquetes e danças em louvor ao Senhor, de acordo com Juízes 21:19. A Arca da Aliança e o tabernáculo ficaram lá desde a época de Josué até a época de Samuel, fazendo desse lugar o centro religioso de Israel por mais de 300 anos. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote. Hófni e Finéias combinavam a ganância com a sensualidade. De acordo com Levíticos 7, 29 ao 35, era exigida do autorador a apresentação ao sacerdote da gordura do animal sacrificado, juntamente com o peito e a coxa direita. Pois é, a gordura deveria ser queimada sobre o altar como uma oferta ao Senhor. O peito e a coxa direita se tornavam a porção do sacerdote. Hófni e Finéias, não satisfeitos, apoderavam-se de uma porção maior, de acordo com 1 Samuel 2, 13 e 14. E também no tempo
do Antigo Oriente Próximo, havia muitos casos de mulheres servindo em templos em diversas tarefas, bem como no tabernáculo, de acordo com Êxodo 38:8. Havia também uma festa anual ao Senhor, realizada em Siló, na qual dançarinas participavam, de acordo com Juízes 21, do 19 ao 21. Hófni e Finéias não apenas desrespeitavam os sacrifícios no altar, como também não tinham consideração alguma pelas mulheres que serviam ali à porta do tabernáculo. O sacerdote do povo era Eli. Eli descendia de Arão por meio de Itamar, o seu quarto filho. Após a morte de Sansão em Juízes 16:31, Eli atuou como juiz civil e líder religioso em Israel por 40 longos anos. Não foi fácil exercer a liderança naquele período. Israel não tinha governo centralizado e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, de acordo com Juízes 21:25, inclusive os filhos de Eli, Hófni e Finéias. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel: religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. A teologia nos livros de Samuel. Embora a ênfase principal dos livros de Samuel seja histórica, existem vários capítulos que contêm importantes doutrinas, e 3 são as lições teológicas destacadas. Primeira, a vontade soberana de Deus, e um dos aspectos da vontade de Deus relaciona-se à predestinação e à responsabilidade humana. Segundo, a doutrina do pecado. Líderes como Eli, Samuel, Davi não acertaram sempre, pois suas falhas também são salientadas no relato bíblico. Terceira, o pacto davídico. As últimas palavras de Davi que encontramos em 2 Samuel 23:5 referem-se a essa aliança eterna. Profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Em 1 Samuel 2, do 30 ao 36, o homem de Deus profetizou a destruição da família de sacerdotes de Eli. A concretização dessa profecia começou com a morte dos seus 2 filhos, em 1 Samuel 4:11, e a sua própria morte, em 1 Samuel 4, versículo 18. Ela continua com o massacre dos sacerdotes de Nob, em 1 Samuel 22, do 11 ao 19, e culmina com a remoção de Abiatar do sacerdócio, em 1 Reis 2, 26, 27 e 35. Em 1 Samuel 8:5, o povo também pede um rei. Deus permitiu que este desejo se tornasse realidade e abençoou grandemente o reino nos anos posteriores. Ora, ainda nos tempos patriarcais, Jacó profetizou sobre a monarquia em Israel. O cetro não se arredará de Judá. Gênesis 49:10. Profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em Samuel. Em busca de um rei. O povo israelita pede para si um rei. Infelizmente, à semelhança do caso de Eli e seus filhos, os filhos de Samuel não se mostraram dignos de confiança em servir como juízes, de acordo com 1 Samuel 8, do 1 ao 3 e 5. Quando os israelitas requereram de Samuel um rei, em 1 Samuel 8, 4 e 5, a petição estava fundamentada em 2 razões. Negativamente, estavam desapontados com a delegação de autoridade por parte de Samuel a seus filhos. E positivamente, eles queriam ter um rei e ser como as outras nações. Pois é, Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso, ele está presente no momento em que o povo pede para si um rei, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi.
Este é um dos mais importantes pactos estabelecidos por Deus em todo o Antigo Testamento. Deus firmou esse pacto com Davi em 2 Samuel 7, do 1 ao 29, ampliando ainda mais as provisões do pacto abraâmico. A Davi foi prometido uma linhagem permanente, um trono firme e um reino perpétuo. O direito de governar Israel sempre caberia a um de seus descendentes, promessa que antecipa e garante o reinado eterno do Senhor Jesus, o filho de Davi. Assim, a quebra dessa aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Israel. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram levados cativos. Samuel, o divisor de águas. Samuel é conhecido como grande homem de oração e intercessão, de acordo com 1 Samuel 15:11 e o Salmo 99, verso 6. Por meio dele, Deus abençoou muito a Israel, fazendo o seu povo entrar em uma nova fase de sua história, a Era do Reino, que prefigurava o futuro reino messiânico. Pois bem, um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual. Na Bíblia hebraica, Samuel, primeiro e segundo, vem depois de Juízes, o qual termina com um triste refrão: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Os juízes haviam sido líderes tanto militares quanto judiciais, eficazes numa emergência, mas limitados por suas fronteiras geográficas e pela natureza de seu cargo. Naqueles dias, havia completo caos moral e espiritual. O próprio sacerdócio havia caído nessa armadilha. As guerras de Israel eram travadas contra vizinhos, cujos territórios faziam fronteiras com as 12 tribos, e, em particular, contra os filisteus. Nessa época de incertezas, e por causa das pressões de agressores externos, Israel sentia a necessidade de um líder que unisse as tribos, tivesse um exército fixo, eficiente e estivesse à altura daqueles que conduziam seus inimigos à vitória. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. O líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Samuel, com frequência, é alistado como o último dos juízes, cuja fase histórica foi substituída pela fase dos reis, dos quais o primeiro foi Saul. Em seu ministério, Samuel atuou como juiz, sacerdote e profeta. Como juiz, embora residente em Ramá, dirigia tribunais anualmente em Betel, Gilgal e Mispá, de acordo com 1 Samuel 7, 15 e 16. Samuel contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces de ofício profético. Foi o primeiro dos profetas, uma categoria de servos de Deus que, quanto ao Antigo Testamento, prosseguiu até Malaquias e, na verdade, até João Batista. Em Samuel, o ofício profético haveria de substituir, em grande medida, o sacerdócio corrupto, servindo como nova e vital força na vida espiritual do povo de Israel. Samuel ocupa lugar proeminente entre os profetas do Senhor, por meio dos quais se evidencia que o favor do Senhor Deus continua com seu povo. Confira Atos 3:24, 13:20 e Hebreus 11, versículo 32. Samuel também estruturou a base espiritual do sistema monárquico. No período de transição da liderança das mãos de juízes para a monarquia, Samuel teve a tarefa de orientar a reconstrução da unidade social e religiosa do povo. Foi o primeiro a estabelecer uma
instituição para o treinamento de jovens para a chamada profética, que posteriormente fez com que profetas mais novos herdassem o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real. A tarefa de Samuel foi a de liderar Israel na passagem do período dos juízes para o dos reis. Ele foi um instrumento divino para o estabelecimento do reino em Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar a estabilidade e prosperidade do ministério é confiar em Deus e depender da sua graça. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo dando aquele like e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de acionar as notificações, assim você receberá em primeira mão nossos novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Shalom!